Um nerd solitário compra um robô doméstico e acaba se apaixonando por ela. A pede em casamento e juntos vivem uma vida de marido e mulher. Porém, a sua irmã aparece e ameaça o futuro do casal. E com o tempo, perigos aparecem, que provaria a lealdade entre um humano e um robô. O prota termina de tomar café e vai escovar os dentes, enquanto Mina carrega a bateria. Ele volta e pergunta à esposa se ela topava ir até um parque com ele. Acontece que ela não havia sido projetada para andar fora de casa, e que se saísse, duraria apenas 30 minutos na rua. Porém, ela tinha uma unidade de energia solar, e que se fizesse sol durante o dia, ela poderia sair e recarregar durante o dia. Ocorre que naquele dia estava chovendo bastante, então os dois combinam de sair no próximo dia. O dia amanhece com um sol de rachar, e os dois saem de casa rumo ao parque. O prota é bem gado, e mesmo Mina pedindo para levar a mochila por ser mais forte, ele recusa e fala que aquilo era tarefa de homem. Enquanto passeiam, duas colegiais percebem que Mina era um robô e que era bem esquisita, além de ter o visual de ser faxineira. Takuma fica com vergonha da situação, sai e quase abandona Mina, que o lembra que não andava muito rápido. Para piorar, ela percebe que ele estava com vergonha, mas o prota, para provar que ela era a esposa, ele estende a mão para os dois saírem juntos, de mãos dadas até o parque. Chegam no parque e procuram um lugar para almoçar. Então, encontram um lugar bem espaçoso. Retiram tudo na mochila e Mina avisa que faria o almoço por ali. Porém, ela havia levado um monte de panela e por ali era proibido qualquer tipo de utensílio que levasse fogo. Ela fica decepcionada e diz que era um fracasso, mas o prota a lembra que poderia comer alguma coisa crua, como pão. Ela então prepara alguns sanduíches e o prota gosta bastante. Ele não entende como ela havia levado ovos com tanto cuidado e ela mostra para ele um compartimento secreto que havia dentro da barriga. Aproveita e tira um chá gelado para ele. Takuma pira o cabeção e ela o avisa que, além de refrigerar condimentos, ela também conseguia esquentá-los como uma chaleira. Ela então prepara alguns ovos cozidos dentro da barriga para o maridinho. Para acelerar o processo, ela solta os cabelos e avisa que assim aumentaria a eficiência do recarregamento da energia solar. Então senta e começa o preparo, mas fica igual um liquidificador, o que era normal, já que ela era um robô doméstico. O gado fica todo feliz por ver que sua esposa vibrava de amor por ele. Takuma então pergunta se ela gostava de ficar com os cabelos soltos, mas ela o avisa que fazia aquilo apenas para aumentar a eficiência, que não ligava se estava preso ou solto, e que ela ligava para aquele momento, que estava gostando bastante. Os ovos estão prontos. Ela termina de preparar e entrega ao prota, que come tudo e fica bem feliz. Por fim, ele agradece e Mina avisa que irá lavar as vasilhas. Enquanto vai até a bica, ela olha para o prota e pergunta se ele gostava de morar com ela, e ele diz que com certeza. Ela ignora e volta para a bica. Porém, começa a chover. Takuma guarda tudo e lembra que Mina era um robô. Ele corre e a encontra deitada no chão sem energia. Desesperado, a pega e joga em seus braços. Ela o avisa que estava no modo economia de energia, já que não havia mais sol por ali e que, embora fosse a prova d'água, não poderia fazer muita coisa naquela situação. O prota então a pega e juntos vão para baixo de uma tenda. Bem preocupado com Mina, Takuma decide secá-la, mesmo com a garota pedindo para ele voltar para casa e para não se preocupar, já que logo pela manhã ela recarregaria suas baterias. Ele nega e volta a secá-la, avisando que dormiria por ali ao lado dela. Ela briga com o marido e manda ele voltar, mas como bom gado, concorda. Enquanto a seca, ele fica sem jeito e pergunta se poderia secar a barriga dela. Ela lembra que ele era o seu mestre e que não precisava de autorização, mas ele pede para ela autorizar, que por ser sua esposa deveria concordar ou não com ele naquela situação. Mina autoriza e Takuma começa a cuidar de sua esposa. A noite chega e o prota decide não ir embora e dormir ali com ela. O dia passa, Mina termina de carregar a bateria e encontra o marido ao seu lado dormindo, e percebe que, além de apaixonado, era mentiroso. Os dois voltam para casa e o prota começa a jantar. Mina então pergunta por que ele havia mentido, e o prota responde que não conseguiria deixá-la sozinha fora de casa, e se ela o perdoaria. Por ser um robô, não há precisão de perdão, porém ele deveria parar de mentir, senão a programação dela seria comprometida. Aliás, ela havia percebido no outro dia que a programação já não estava como a de fábrica, pois estava tendo ações diferentes do manual, e que ligaria para a central arrumá-la. Porém, o prota proíbe. Volta para o escritório, o prota pega a marmita e o seu chefe pede um pedaço. Quando vai pegar, Takuma percebe que ele tinha uma aliança e então tem uma ideia. Quando volta para casa, o prota entrega uma aliança de casamento para Mina, pega a mão da robô e coloca a aliança em seu dedo. Porém, ela começa a bugar e uma mensagem toca avisando que estava com um objeto não identificado no corpo e deveria retirá-lo. O prota vai retirar, mas ela o impede e avisa que se ele o fizesse seria um roubo. Para a mensagem
lavagem parar, ele então coloca a aliança em um colar e a entrega. Takuma mostra a ela que também tinha uma aliança e que aquele seria um sinal do casamento dos dois. O prota sai do quarto e o seu celular começa a tocar. Era sua irmã. Mina atende e avisa que estava falando com a esposa de Takuma. A irmã dele não entende nada, mas a robô avisa que haviam se casado recentemente e a irmã do prota começa a gritar de desespero. Afinal, quem seria sua cunhada e por que ela tinha uma voz tão robótica? A Kari, irmã de Takuma, está bem vida boa, largada em seu quarto, ligando para o irmão. Mina atende e a irmã quase engasga com a batata. Então, pergunta com quem estava falando e a robô avisa que era a esposa de Takuma e que, embora não fossem casados legalmente, viviam uma vida de casado. A Kari solta o grito de fúria, que quase foi ouvido na Tailândia. A garota então avisa Mina que passaria na casa do irmão para vê-lo e desliga o telefone. Takuma volta para casa e pergunta se havia acontecido algo e Mina diz que estava de boas. Volta para o trabalho e Takuma aproveita o tempo para ficar à toa. Porém, o celular vibra, ele atende e sua irmã grita em seu ouvido, o avisando que iria para a casa dele tirar a limpo muitas coisas. Ele não entende e ela o chama de sonso. O prota volta para casa e encontra a esposa carregando. Ela avisa que não havia começado o jantar porque ele chegou cedo. Então, avisa a esposa que teriam visita e que por isso ela deveria ficar dentro do armário por um tempo. A robô levanta e vai em direção ao guarda-roupa. O prota promete que seria rápido e ela simplesmente aceita. Ele vai fechando aos poucos, mas não aguenta. Era gado demais. Ele chega perto da esposa, bate o chifre no armário e fala para ela sair. Daí, confessa que a irmã dele era visita e que ele a apresentaria para ela. Mina responde que sua cunhada agora seria como uma irmã para ela e pergunta como ela poderia interagir com a cunhada. O gado avisa para ela ser sincera e que qualquer coisa ele estaria por ali. A Kari, desesperada, toca a campainha 375 vezes. O prota vai até a porta e a encontra full pistola. Ela o coloca na parede, perguntando por que não havia lhe falado sobre o casamento, que além de frouxo, era safado. A Kari olha para Mina e pergunta ao irmão por que ele tinha uma robô doméstica. Nisso, Mina avisa que além de robô, era a esposa de Takuma. A Kari fica perplexa, mas encantada. Chega perto da robô e pergunta se era real. O irmão afirma que sim. Ela sai correndo e fecha a porta na cara dos dois. Ela fica se perguntando se aquilo era real e que ela tinha amado a ideia. Mina não entende o que havia acontecido. Takuma fala para ela ficar tranquila, que ele iria conversar com a irmã. A Kari aparece e pede perdão por ter saído daquele jeito. Os três agora, dentro de casa, conversam. A Kari afirma que embora não fosse legalizado aquele casamento, ela estava de acordo, mas que para ela aprovar, Mina deveria vencê-la em um embate. Mina se prepara para lutar igual o ciborgue da DC, mas Takuma avisa que aquilo era só uma expressão, que na verdade elas iam apenas conversar. A Kari chega perto e fala que quer conhecer melhor a robô, mas para isso o irmão deveria dar o fora de casa. O prota não entende, mas a irmã fala que seria papo de garotas. As duas, agora sozinhas, estão face to face. A Kari é direta e reta e pergunta a Mina se ela amava o irmão dela. A robô a avisa que não sabia o significado de amor. A Kari, para ajudar, usa um exemplo. Se um carrinho de mineração estivesse indo em direção de Takuma e um estranho qualquer, quem Mina salvaria? A robô não expressa emoção e apenas confirma que aquela hipótese era impossível de acontecer, porque ela cuidava bem do esposo e que nunca deixaria aquilo ocorrer. Intrigada, Mina pergunta o oposto à cunhada, se o irmão dela seria capaz de trocar ela por uma Super Mina, a versão mais atualizada da robô. A Kari diz que ele nunca faria isso, já que ela não se comparava a ninguém e que aquilo era amor. O papo flui e a Kari vai entendendo como o irmão havia se apaixonado por Mina. Nisso surge uma ideia. A Kari pergunta quem era o antigo dono de Mina. Ela avisa que o histórico do antigo dono foi criptografado, porém ela suspeitava que ele havia lhe trocado por uma Super Mina e que mesmo tendo feito isso, ela estava grata porque assim conseguiu conhecer o esposo, que inclusive havia lhe dado um anel de casamento, no dia do piquenique. A Kari está convencida e pergunta como poderia ajudar Mina. A robô pede um cartão de memória para fazer um backup dos momentos que passou até agora com Takuma, que se algo lhe acontecesse, a Kari poderia lhe ajudar a voltar para o esposo. O backup termina e Mina entrega o cartão de memória para a cunhada. A Kari concorda e guarda o cartão dentro de sua bolsa. Ela prepara para ir embora, mas antes entrega um presente para a cunhada, um perfume em formato de creme. Mina experimenta, mas o sistema acusa que tinha algo estranho em seu corpo, e a robô a avisa que não poderia ficar com aquilo, porque danificaria a lataria. Então, a Kari vai embora e no caminho fala pro irmão voltar para casa. Takuma volta e encontra Mina preparando a janta. Por lá, pergunta o que elas haviam conversado. A esposa diz que era segredo de garotas e que não falaria nada. O prota fica com vergonha, mas com muito amor para dar, e fica cheirando o cabelo da esposa feito um cachorro. A janta está pronta, e enquanto janta, Takuma ouve um barulho de notificação. Mina estava trocando conversa com a Kari.
Akari. O Prota vai perguntar o que estavam falando, mas Mina o interrompe perguntando quando era o aniversário do esposo para assim ela guardar em seus dados. Ele passa a data e pergunta a ela qual seria o aniversário dela. A esposa lembra ao Prota que não tinha uma data como aquela por ser robô, mas o Prota define o dia de fabricação da esposa como o aniversário. Por fim, pergunta o que ela e sua irmã estavam conversando, mas Mina volta a dizer que era segredo de mulher. O dia passa, um novo dia. Takuma volta do serviço e encontra Mina totalmente repaginada. Ele cai no chão e pergunta onde ela havia arrumado aquela roupa. Mina o avisa que a cunhada havia comprado, e o Prota, incrédulo, cai no chão. Ele vira a cabeça e vê várias roupas que ela havia ganhado. Preocupado, liga para a irmã e a avisa que pagaria pelas roupas. Mas a cunhadinha avisa que era presente, que não precisava se preocupar. Enquanto conversa com a irmã, Mina troca de roupa por ali mesmo. O gado fica desesperado e pede para a esposa trocar no quarto. De boa na sala, o Prota vê dois casais tomando banho juntos. Mina percebe e pergunta se o Prota queria tomar banho com ela, que ela era a prova d'água e que seria possível. O Prota acha que está dormindo, era bom demais para ser verdade. Então, os dois juntos vão à banheira. O Prota fica animado, mas logo vai embora. Mina chega perto do gado e abre a barriga. O sistema de compartimento térmico estava encharcado, mas estava tudo certo. O casamento estava apenas começando e muita coisa por ali iria mudar. Chega a hora de dormir, as luzes são desligadas e Mina prepara para se deitar. Takuma ainda morre de vergonha da esposa. A robô chega bem pertinho, quase de conchinha, e pede licença para o marido. Por fim, fecha os olhos. Takuma, preocupado, pergunta a Mina se ela precisava carregar. Se sim, não teria problema os dois não dormirem junto, mas a robô tá apaixonada e avisa que está com carga suficiente. Aproveitando a oportunidade, Takuma pede para ela dormir abraçada com ele. Aos poucos, o gado a abraça e ela retribui, mas bem mais forte, quase quebrando as costelas do marido. Ele, desesperado, pede para ela ir com calma. Mina levanta e pede desculpa. O gado nem liga, antes um abraço apertado do que nada. Um novo dia, bem ensolarado, e agora na praia. Akari solta o grito da arara da alegria, e Takuma quase vai de arrasta de tanta vergonha. A garota está feliz, porque praia é sinônimo de romance, e aquele dia seria o melhor da vida de seu irmão e cunhada. Nisso, ela começa a imaginar o que o irmão e Mina fariam junto, e ela ficaria apenas de telespectadora e vela do casal. Onde uma pessoa ia gostar de ser vela? Tá faltando um mino pra Akari, viu? Ela novamente solta o grito da arara da alegria, e quase vira um Super Saiyajin God. Takuma pede perdão a Mina, pela irmã ser uma arara e por ter ido de enxerida. Mina não liga, e avisa que ela estava feliz, pois poderia aproveitar o dia, já que era a prova d'água no raso, não podendo ir para o fundo senão entraria em curto. Akari, bem animada, leva a cunhada para o banheiro para juntas colocarem os trajes de banho. Nisso, Takuma fica plantado, esperando a irmã e a esposa. Ele está preocupado, pois a irmã é animada demais e poderia dar um curto na esposa. Enquanto pensa na vida, Takuma é surpreendido por uma criatura parecida com a esposa. Ele fica em dúvida. Será que era Mina? O que havia acontecido com ela? Então, ele decide ir até ela, aos poucos se aproxima e manda um salve. A garota leva um susto, começa a pular feito pipoca e pede desculpas ao mestre por ter se perdido. O Prota não entende nada, encara a garota e percebe que aquela não era sua mina. E a criatura percebe que ele não era seu mestre. Takuma pede perdão, pois havia confundido a garota com a esposa. Nisso, a garota o avisa que o nome dela também era Mina, mas ela era um modelo diferente, era a Super Mina. Animada, pergunta se ele também tinha uma mina, e o Prota responde que sim, mas mais baixa que ela e um modelo diferente. Super Mina quer conhecê-la, afinal, ela nunca tinha visto nenhuma outro modelo além do dela mesma. Nisso, ela pergunta se poderia esperar para conhecê-la, mas Takuma a pergunta se ela estava perdida mesmo ou se era caô. Então, ela se lembra que estava perdida, porque parou para brincar com o gato, e acabou perdendo o mestre de vista. Até porque, ela nem queria ter saído de casa, mas o mestre insistiu muito. O Prota oferece ajudar a garota a encontrar o mestre, e em seguida apresentaria Mina para ela, a Super Mina Top. Logo, ele envia uma mensagem para Akari, e a avisa que sairia por uns minutos. Ela fica full pistola, já que tinha preparado a noiva justamente para ele, e que ele era um ingrato. Do outro lado, Mina, que já está com roupa de banho, avisa a cunhada que uma criança parecia estar perdida, e que elas deveriam ajudá-lo. Juntas, chegam perto do garoto e perguntam se poderia ajudá-lo. Em seguida, ela se apresenta e o menino vai para cima do robô, gritando que ela não era a Mina original, pois era pequena e tinha uma cara de ferro de passar roupa. Akari vai defender a cunhada, mas é impedida. Mina, então, acalma o garoto e o avisa que ela era uma Mina edição limitada, e que a Mina que ele conhecia deveria ser a Super Mina. Ele concorda e avisa que estava perdido, pois a sua Super Mina não havia aparecido por ali até agora. Mina oferece ajuda e o garoto topa. Nisso, para ajudá-lo, ela liga o Bluetooth e tenta achar conexão com a Super Mina. Logo, os três começam a andar pela praia procurando pela robô. Do outro lado, vemos Takuma e Super Mina. Como ela é uma Mina de última geração, ela tem a visão aguçada e por ali seria mais fácil achar o dono. O que não estava dando certo, já que no fim da praia, Mina, Akari e a criança param para descansar, já que não tinham achado e nem sentido o sinal da Super Mina. O garoto triste não entende o que houve, que a sua Super Mina era incrível e que conseguia fazer qualquer coisa, mas em questão de segundos ela havia se perdido. Mina anima o garoto e o avisa que ela era incrível, por ter vários
várias opções e funções, que com o tempo ela ganhará experiência e se tornará o robô mais incrível do mundo. O garoto anima e avisa que iria até a rádio de garotos perdidos, pois tinham perdido a esperança de achá-la por conta própria. Volta para Takuma e Supermina, e a robô está mais interessada em olhar para gatos do que achar o dono. Nisso, pede perdão a Takuma por ter feito ele perder tempo, sendo que ele poderia estar com a esposa. Nisso, ela raciocina e percebe que ele havia se casado com uma mina, e fica animada por saber que um modelo como ela conseguiu se casar. Takuma manda real, fala para ela parar de conversar e focar na missão. Enquanto ela volta a procurar, ele liga para a irmã. Enquanto conversam, o garoto vai em direção do gato, e longe dali, Supermina avista o garoto com o gato nos braços, dá um triplo mortal carpado e pula dentro do mar. Lá no fundo, ela sai correndo em direção ao garoto, e Takuma vai atrás. Mina, do outro lado, diz ao garoto que conectou com uma Supermina. Ela estava chegando. Ela sai da água e vai em direção ao mestre, chorando por ter se perdido. Takuma também chega e se apresenta para o garoto. Juntos viram amigos, enquanto Mina e Supermina se encaram. Na verdade, conversam, já que aquela era a forma delas se conhecerem, uma vez que daquele modo elas trocavam informações 400 vezes mais rápido. O tempo passa e elas não param de tricotar. Estavam conversando bastante. Takuma fica com vergonha do que poderiam estar conversando e corta o rolê. Supermina pede perdão, pois estava emocionada por ter conhecido uma outra série Mina. Agora, era hora de todos se conhecerem e decidem passar o dia de sol junto. O tempo passa rápido e o dia termina, mas antes de ir embora, decidem tirar foto junto. Takuma pega a câmera e vai tirar fotos dos amigos, mas percebe que por ali haviam registros dele e de Mina, e não entende. Na real, o cartão de memória que Mina fez o backup estava na câmera, mas como ele não sabia, ficou se perguntando o que era aquilo. A Kari percebe, tira da mão do irmão a câmera e fala que eram fotos que ela havia tirado do irmão, para ele parar de se intrometer. Por fim, tiram foto com o celular de Takuma e o dia termina. Em casa, Takuma deita no chão, estava 100% exausto. Mina chega perto do mestre e pergunta se ele estava bem. Takuma está apaixonado e nem ouve o que ela diz, e afirma que ela era linda. E fica um minuto encarando o rosto da esposa. O gado estava apaixonado. Nisso, capota de novo. Mina ainda o encara, decide apagar a luz, cobre o marido e por fim, deita do lado do maridinho. Mais uma noite juntos e prontos para o novo dia de casado. E aí, o que você achou desses episódios? Você acha que o casamento de Mina e Takuma realmente vai dar certo? E a Supermina, será que vai aparecer de novo e atrapalhar o casal? Se você gostou do vídeo, convida a curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim eu vou saber se você está gostando ou não do recap. Agora tá passando outros vídeos que eu já fiz aqui no canal e eu tenho certeza que você vai gostar. São outros recaps de animes. Muito obrigado e te encontro no próximo vídeo.